Bem-vindos a mais um Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, médica ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica ginecologista obstetra. A gente acredita que informação é poder. Então, a gente quer trazer para vocês aqui neste podcast muita informação, principalmente sobre gestação, sobre feminilidade, sobre a criação dos filhos, para que vocês levem isso tudo mais leve, com informação de qualidade, com convidados especiais. E estamos aqui hoje para falar de um tema muito polêmico e importante, Dr. Guilhermino Braz. Prazer, meu nome é Guilhermino Braz, eu sou médico ginecologista obstetra. Minha formação básica é no Odete Valadares. Em seguida eu fiz oncoginecologia e uroginecologia, mas minha área de atuação hoje basicamente é obstetrícia. Eu faço ginecologia, mas meu prazer de viver é fazer obstetrícia. E hoje nós vamos falar sobre o VBAC, que é um assunto muito polêmico ainda na nossa sociedade, que é o parto vaginal pós-cesariana, e que existe muitos mitos a respeito disso, e a gente vai ver que com informação de qualidade a gente pode desconstruir esses mitos, e as mulheres que assim o desejarem podem conseguir o seu parto vaginal pós-cesariana dentro de padrões de segurança e com literatura que respalda isso. Muito bem. Nossa, isso daí promete, hein? Promete demais. A gente chamou o Gui aqui hoje, na verdade, porque o Gui foi nosso professor, né? Exatamente. Só porque eu sou mais velho. A gente aprendeu muito, né, com o Gui, nossa inspiração mesmo, né? Muito carinho, né, por toda a sua competência técnica, por todo o seu cuidado com as pacientes mesmo. A gente sabe que você faz de coração, que você luta mesmo por elas, e eu acho que é por isso que você é referência nisso hoje, sim, por lutar pelos desejos das pacientes, né, com segurança. Exato. Com embasamento científico, e é isso que a gente vai discutir hoje, né? Então, vamos lá. Bora lá, na verdade, a questão, né, eu acho que muita gente, algumas pessoas não conhecem o termo, né, o VBAC, que é o parto vaginal pós-cesariana. E, na verdade, é um tema novo, né, Gui, assim, porque até pouco tempo, assim, há alguns anos atrás, a gente tinha a tal da premissa da medicina, né, que uma vez cesárea, para sempre cesárea, né? Assim, eu mesma fui uma cesariana. A nossa formação foi assim, né? Foi assim. Era uma vez cesárea, sempre cesárea. Uma vez cesárea, sempre cesárea. E, de repente, as mulheres começaram a reivindicar outras coisas e estudos foram mostrando que não precisava ser necessariamente assim, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa história. Bom, tudo começa porque eu sempre converso com as pacientes baseado em muito da experiência da vida. E eu sempre coloco elas assim: vocês conhecem algum procedimento médico que seja mais seguro do que algo que a natureza faz espontaneamente? Não existe. Sim. Então, quando você compara nascimento, e nós estamos falando em mães em boas condições e bebês em boas condições, você tem que lembrar que a melhor via de nascimento é o parto vaginal. Não existe na literatura nenhum trabalho que mostre a superioridade da cesariana sobre o parto vaginal em bebês e mães saudáveis. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar a gente tem que dar informação para essa mulher. Porque o que aconteceu? Na história da obstetrícia, em geral, as mulheres saíram de casa, quando elas pariam em casa, com suas mães, irmãs, tias, parteiras, foram levadas para o hospital. E, levadas para o hospital, elas deixaram de ter aquele cuidado comunitário e passaram a ser cuidadas por homens que nunca fizeram partos. Então, o grande complexo disso tudo é que você começa a ter um evento feminino com uma visão masculina. Então, quando as pessoas falam, e episiotomia? Tá. Como é que foi criada a episiotomia? A episiotomia foi criada para poder tornar mais rápidos os partos. Ninguém estava pensando no bem-estar da mulher ou do bebê, porque o cara tinha que fazer a obstetrícia, que agora chegou para o hospital, tinha que atender o pronto-socorro, fazer as necrópsias e olhar a enfermaria. Então, por que ele ia ficar lá esperando uma hora e meia um bebê nascer, se com um pequeno corte vaginal, que era um pequeno, segundo ele, esse menino nasceria mais rápido? Mas ninguém perguntou para essa mulher se ela queria. Ninguém perguntou, ninguém estudou antes, fez um trabalho para validar a necessidade real de uma episiotomia. E hoje o que você tem é uma luta para se provar que não é necessário fazer um epísio de rotina. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Como foi construído isso? É que nem a construção de cesarianas. Que a cesariana, quando eu sempre falo, eu sou cirurgião de formação, eu adoro uma cirurgia.
amo uma cesariana, mas eu acho que ela tem que ser bem indicada. Porque eu sempre coloco para os pacientes, se eu vou te oferecer algo que não seja um parto normal, eu tenho que ter um motivo para te colocar em maior risco de morte. Porque quando você considera um parto normal e uma cesariana, a paciente que faz uma cesariana, por si só, já tem mais risco de morrer. Quando você considera cesariana e parto normal, a sua chance de hemorragia na cesariana é maior do que no parto normal. A sua chance de infecção na cesariana é maior do que no parto normal. A sua chance de um evento tromboembólico é maior na cesariana do que um parto normal. Então, por que eu estou te oferecendo mais risco se a única coisa que uma mulher quer ao ter um parto é levantar e cuidar deste bebê? E estar bem para isso. E eu sempre coloco para elas assim, vamos só pensar em matéria de mundo. Seu marido faz uma cirurgia furreca de unha encravada, eles vão te dar 5, 7 dias de atestado, e ele vai ficar na sua casa enchendo o seu saco, falando que está morrendo de dor, sem levantar. Você vai fazer uma cesariana e com menos de 6 horas eles vão falar para você, levanta que o menino está com fome. Então, não existe um pós-operatório adequado para uma cirurgia abdominal de grande porte. Então, a gente tem que tomar cuidado ao oferecer cesarianas para essas pacientes, se não forem realmente necessárias. E por que não, após uma cesariana, ela não poderia ter um parto normal? Então, a gente tem que fazer algumas perguntas básicas em relação a isso. Por exemplo, uma paciente que tem uma cesariana prévia, você deve oferecer para ela, rotineiramente, uma nova cesariana? Você tem que baseado em quê? Bom, baseado na opinião da maioria dos médicos brasileiros, você deve fazer uma nova cesariana, porque eles ainda estão naquele consenso de que uma vez cesariana é mais seguro fazer cesariana. Mas quando você vai para a literatura, você tem que entender que quando você tem um parto vaginal planejado para a cesariana e uma cesariana, você tem que colocar para o paciente basicamente isso, riscos e benefícios. Quando você fala em risco e benefício, você tem que lembrar que a morte é um evento raro. Então, graças a Deus, a gente lida com mulheres saudáveis, bebês saudáveis. Então, morrer por parir é raro. Mas quando você compara uma cesariana planejada e um parto vaginal planejado, o risco relativo de morte na cesariana é 3,94 vezes maior. Ou seja, eu estou aumentando o seu risco de morte ao fazer uma cesariana planejada. Quando eu coloco, você tem que colocar outros níveis, outras questões. Por exemplo, a paciente que tem uma cesárea prévia, ela tem um neném em casa. Então, uma das coisas que quando a primeira vez que uma mulher vai para a maternidade, ela está tranquila, porque ela pega o marido dela, pega a bolsa dela e vai para a maternidade. A segunda vez que ela vai para a maternidade, ela está deixando um bebê em casa. Então, ela quer voltar o mais rápido possível para poder cuidar desse bebê. Então, a gente tem que lembrar que o tempo de internação é pelo menos 1,57% vezes maior na cesariana de repetição. A gente tem que lembrar, por exemplo, que os partos vaginais pós-cesariana, eles têm sim um risco mais aumentado de hemotransfusão, mas isto não é estatisticamente significativo. Ou seja, existe mais chance de ter hemorragia no parto normal pós-cesariana, é um pouco maior do que na cesariana planejada, mas não é estatisticamente significativo. Ou seja, falar que a hemorragia pós-parto é uma contraindicação ao parto vaginal pós-cesariana é uma mentira. As pacientes têm que ser avisadas que não existe maior risco de esterectomia, hemotransfusão, febre puerperal e lesões vesicais quando você tem um parto normal comparado com uma nova cesariana. Ou seja, você não tem mais risco por você ter um parto normal pós-cesariana. Mas elas também têm que ser informadas que quanto mais cicatrizes elas tiverem, maior a chance de uma lesão vesical, uma lesão intestinal, lesão de outros órgãos, se você começa a repetir a cesariana. Também, quando você mais cesarianas, você tem que aumenta o seu risco de esterectomia e hemotransfusão. Então, a paciente tem que ser lembrada do seguinte, quando você chega uma paciente, ela tem uma cesariana prévia, a primeira coisa que eu pergunto para ela é, por que você quer ter um parto normal agora? Você tem uma cesariana prévia, me conta a história do seu parto. Baseado nisso, eu vejo o que a paciente está pensando em relação a isso. Nisso a gente vai discutir risco e benefício de cesariana planejada ou de parto normal. E um dos grandes medos que as pessoas têm, que é muito engraçado isso quando chega paciente no consultório, mas doutor, me falaram da rotura. Aí eu respiro fundo e penso. Eles estão te falando que essa rotura é uma coisa terrível, que vai acontecer, vai ser... Olha, a rotura é grave, muito grave. Ela tem risco de óbito materno e óbito neonatal.
Mas a rotura é um evento raro. Então, principalmente se você tem 1 ou 2 cicatrizes, é muito mais seguro para você. As taxas em trabalhos mostram taxas de 1% até 2 cicatrizes. Essas taxas aumentam para pacientes com 3 e 4 cicatrizes, mas em nenhuma ela chega em 3%. Então, você tem que avaliar o risco-benefício. E eu sempre brinco para a paciente. Quando ela fala, mas eu tenho medo. Então, aí eu sempre coloco para ela um exemplo muito prático. Então, vamos lá. Você tem medo de 1% de rotura que pode acontecer. Você não está lembrando dos 99% de chance que não vai acontecer. Mas você quer que eu pegue um bisturi e rompa seu útero? É isso mesmo? Deixa eu entender. Você está com medo da rotura, mas não tem medo que eu rompa com um bisturi. Não estou conseguindo entender qual que é a base do seu raciocínio. E quando você coloca assim, a primeira vez que ela pensa, olha, não tinha pensado, pois é, uma cesariana é uma rotura uterina, cirurgicamente programada, mas é uma rotura do útero. Então, seu medo não é a rotura, né? Porque já que você está indo para uma cesariana. Então, e a gente troca uma taxa de 1% para uma taxa de 100%, porque não existe saída de bebês do útero sem uma rotura uterina cirúrgica. Então, você tem que colocar isso para ela. E a grande questão delas é, mas e o risco de morte? A mortalidade perinatal. A mortalidade perinatal, em matéria de risco relativo, ela é 2,2 para 1.000 quando você tem um parto vaginal pós-cesariana e 1,8 para 1.000 quando você tem uma cesariana eletiva. Mas o risco absoluto é 0,6 para 1.000 para cesariana eletiva e 1,1 para parto normal pós-cesariana. Ou seja, estatisticamente é muito pequeno. Então, você tem que conversar com as pessoas e mostrar para elas que não existe risco zero. Não existe risco zero no viver. Mas você tem que escolher também o risco que você quer correr baseado nas suas crenças de vida. Se uma paciente não vai ter o segundo filho, não pretende ter um novo filho, isso está definido, bacana. Você quer ter uma nova cesariana, você entende os riscos que você está correndo e ok. Mas as pacientes hoje, por exemplo, chegam pacientes que não vão ter controle sobre o nível de prole. Então, ter cesarianas de repetição é um problema para ela. Porque culturalmente, e às vezes é muito interessante isso, a visão dos ginecologistas e obstetras, eles oferecem uma ligadura na terceira cesariana. Você perguntou qual o objetivo dessa mulher em matéria de família? Definição de prole? Se ela não está interessada, você está oferecendo por quê? Você está oferecendo um procedimento cirúrgico. Então, e que no Código Penal é lesão corporal grave. Então você tem que ter, se ela se sentir manipulada, ela pode ir atrás de você depois. Então, a paciente tem que desejar realmente um controle absoluto da prole e não ser oferecido uma laqueadura para ela simplesmente com a justificativa de que é arriscado ter cesarianas de repetição. Eu acho que as mulheres, elas esquecem, eu acho que em qualquer situação, né? Elas esquecem de olhar o outro lado, né? Então, elas começam a pensar sobre a questão da rotura ou dos riscos associados ao parto normal, mas elas não pensam nos riscos da cesariana. Então, assim, eu entendo a escolha, mas é importante a gente colocar na balança. Sim. Então, assim, eu acho que é atividades. Vamos fazer uma lista, né? Vamos pensar. Aqui, eu tenho o risco da rotura, que é X. Aqui, numa segunda cesariana, que é uma segunda cirurgia que você está fazendo no mesmo sítio cirúrgico que foi feito anteriormente, esse risco também não é igual. O risco de uma segunda cesariana é maior do que o risco de uma primeira cesariana. Então, quais são esses riscos, né? Então, o risco da lesão vesical ela é maior do que o que foi, né? O risco da lesão intestinal ou de outros órgãos é maior. O risco dos eventos trombóticos, o tempo cirúrgico, né? O que você vai mexer ali. Pensar em outra gestação. Se você vai ter outra gestação, você tem riscos também para essa outra gestação, porque o seu útero também ele vai ficando um pouco mais fino, a gente aumenta o risco das placentações, né, das placentações inadequadas, etc. Então, a gente vai aumentando riscos associados também a isso. E aí, talvez, na hora que a gente coloca realmente na balança e compara essas duas coisas, a gente vai começar a entender que não é simplesmente vou ali fazer uma cesariana. Né? Eu vou ali fazer uma cesariana que tem riscos maiores e que também vão aumentar os meus riscos futuros, né? Isso é essencial. Eu acho que a diferença, né? Eu quero até te perguntar aqui, se faz diferença, as pacientes que tiveram uma cesariana, os riscos, né, são maiores, a gente sabe de riscos a chance de parto vaginal é maior em quem já entrou em trabalho de parto na primeira cesárea, né?
e daquelas que tiveram cesariana eletiva na primeira. Entendeu? Assim, na nossa prática, a gente vê que é muito mais comum pacientes terem um VBAC quando elas entrarem em trabalho de parto na primeira cesariana, né? Mas aquelas que tiveram uma cesariana eletiva sem nenhum trabalho de parto na primeira, faz diferença para escolher esse VBAC? Não existe não existe nenhum trabalho falando sobre a cesariana eletiva e uma possibilidade de VBAC anterior. Não foi feita nenhuma comparação. O que foi feito foi, as pacientes que tiveram uma cesariana intraparto no primeiro e que tenha sido uma parada de progressão, pode ter sido um sofrimento fetal com colo sem possibilidade de nascimento eminente, ou qualquer outro evento, e que tentam novamente um trabalho de parto, essas pacientes têm mais chances de terem um parto vaginal. Tanto que um dos critérios de sucesso para um parto vaginal pós-cesariana é você ter um trabalho de parto ou um parto prévio pós uma cesariana. Então, existe mais chance da falha quando é a primeira vez que o corpo faz isso. Mas se já existe um parto prévio, por exemplo, um primeiro parto normal, um segundo parto cesariana por apresentação pélvica e um terceiro parto pode sim ser normal e muitas vezes vai ser mais rápido do que o primeiro foi, e porque o corpo vai simplesmente recuperar-se daquilo e fazer o processo natural. Então, a gente tem que lembrar que os critérios de sucesso a paciente ser admitida em trabalho de parto espontâneo, ou ao momento da admissão ela ter um bishop muito favorável para você escolar a bolsa ou ligar a ocitocina, e a paciente que realmente deseja o parto vaginal. Isso faz uma diferença assustadora. É o mais importante. Tanto que eu converso muito com elas, tipo assim, você tem um desejo real? É real? Isso é seu? Você quer parir? Por que você quer parir? Então, quando você vê essas pacientes, você vê muito isso. É muito interessante, por exemplo, porque com esse tipo de experiência, eu tenho pacientes com 3 cesarianas prévias, com 4 cesarianas prévias, que tiveram partos vaginais, e eu tenho uma paciente que é muito interessante, que ela teve o primeiro parto normal, primeiro parto cesariana intraparto, porque a colega operou. O segundo parto normal, o segundo parto dela foi uma cesariana, porque a colega, assim que ela entrou em trabalho de parto, ela operou de novo. E no terceiro parto, ela não entrou em nem trabalho de parto, ela foi operada. E ela nesse dia falou assim, chega, eu não quero isso, porque ela tem como opção de vida, ela vai ter quantos filhos ela puder ter. Então ela veio para mim, quando ela já tinha 3 cesarianas, para tentar um parto normal. E nós conversamos muito a respeito de elegibilidade, de risco, benefício e tudo mais. E foi muito bacana, porque ela entrou em trabalho de parto, e foi tranquilinho, dentro da expectativa de tranquilidade de um trabalho de parto, é claro, né? E aí, no finalzinho, ela pediu uma nova analgesia. E ainda virei para ela e falei, você tem certeza que você quer uma analgesia? Ela falou assim, quero, não dou conta. E depois que ela fez a analgesia, ela fez uma bradicardia. E a gente entrou para o bloco para poder fazer a cesariana dela. Então, ela teria a 4ª cesariana. E no momento que eu estava tirado, já extraído o bebê e estava fechando, ela vira para mim e pergunta, doutor Guilhermino, o meu útero tá bom? E aí eu olhei assim. Ai, Deus. Eu falei para ela, não posso te mentir, né? Seu útero tá bom. Então quer dizer que se eu engravidar daqui a 2 anos, assim, eu deixo eu entrar em trabalho de parto? Aí eu olhei para ela e falei assim, minha querida, eu não tenho por que falar que não, porque a literatura me dá possibilidade disso. Então tá bom. E 2 anos depois ela voltou. E ela teve um parto vaginal. Teve intercorrência? Teve hemorragia. Mas está feliz e já pensando na próxima gestação, que ela quer um parto vaginal. Então, eu já tive pacientes com vaginais anteriores, com partos cesarianas anteriores, que evoluíram muito bem. E tem pacientes que pararam, tiveram uma progressão e voltaram depois para tentar de novo e tiveram. Então, assim, o fato de acontecer um parto normal já facilita o processo muito. Mas o desejo da paciente, o que eu mais observo ele faz toda a diferença. A não ser que você tenha uma parada secundária de progressão, alguma coisa, um sofrimento fetal. E eu sempre converso com elas que, por exemplo, essa paciente das 3 cesarianas que chegou para tentar no VBAC, que só teve o outro VBAC, uma das coisas que eu deixei muito claro para ela enquanto o seu bebê estiver bem, você estiver bem, eu vou tranquilamente com você. Agora, assim que o seu bebê falar que não dá conta, acabou a brincadeira. Ele vai nascer.
Então, a gente tem que deixar para o paciente bem claro que se você quiser só o bebê, eu te ajudo. Se você quiser um parto, o bebê, eu te ajudo. Mas se você quiser só o parto, eu não dou conta. Tá? Eu acabo me afeicionando com esse bebê aí, então, assim, eu quero que ele vá ser alguém na vida. Então, a gente tem que pensar muito na segurança. E isso é muito importante. Quando a gente tem que lembrar outras perguntas também, por exemplo, a paciente que tem uma cesariana prévia, quando ela te pede uma cesariana, de novo, você tem que dar para ela uma cesariana. Você explicou para ela quais são os riscos e benefícios, e mesmo assim ela elege uma cesariana, ela tem que ser respeitada nisso. Uma outra pergunta que sempre existe existe um limite máximo de cesarianas para você tentar num parto vaginal? Essa resposta não tem resposta. Tá? Por quê? Quando você vai na literatura, você tem vários tipos de colocações. Por exemplo, quando você vai no NICE, que é o órgão inglês, ele coloca bem claramente: não há limites de cicatrizes uterinas para a tentativa de trabalho de parto. Tá? O colégio francês coloca que 3 cesarianas ou mais, você deveria fazer uma cesariana. O ACOG e a cultura brasileira dizem que 2 cesarianas é igual a cesariana. Mas você observa que acontecem esses partos. Nós temos menos dessas pacientes com múltiplas cesarianas no nosso meio, porque é muito comum no Brasil a ligadura na 3ª cesariana. Mas como você tem uma ordem crescente de pacientes que não se sujeitam a uma ligadura, você vai ter cada vez mais pacientes com cicatrizes uterinas buscando um parto em seguida. Então é muito importante você saber manejar isso, e você também tem que ter uma noção muito clara do seguinte: você tem que saber se você tem que ter habilidade para conduzir uma cesariana de urgência. Você não pode conduzir isso em qualquer hospital e em qualquer estrutura. Então, se você entra com pacientes com múltiplas cesarianas, por exemplo, paciente com 2 cicatrizes para cima, 2, 3 e 4 cicatrizes, a internação elas já são informadas. Tem reserva de sangue na internação. A gente tem hemograma na internação. Então, para ela já saber que existe o risco, existe real o risco de hemorragia e que ela vai ser transfundida. Se você tem pacientes que têm placentas anteriores localizadas sobre o sítio das cicatrizes anteriores, placentas com inserções mais baixas, não a prévia, mas a mais baixa, e se você tem suspeita de acretismo, você só pode conduzir esse tipo de parto em hospitais que te dão suporte intensivo, hematimetria, hemoderivados, e você tem que ter ou ter alguém com você com habilidade cirúrgica para extração rápida de fetos. A anestesia tem que estar avisada do caso, porque muitas vezes é um caso que ele não vai conseguir fazer uma hack. Ele não vai poder usar, às vezes, o catéter que ele estava usando. Às vezes ele vai fazer uma anestesia geral. E ele tem que estar informado disso. E a unidade neonatal tem que ser informada, porque nós vamos ter um bebê que às vezes vai entrar em sofrimento, ou em estado fetal não tranquilizador, e que vai ter que precisar de ser atendido. Então, tudo isso tem que ser pensado quando você planeja uma assistência de um VBAC. Eu acho que as recomendações, né, dos órgãos de saúde são evitar a segunda cesárea, né? Exato. Se tem uma cesariana prévia, na verdade, evitar a primeira, né? Exato. Inicialmente. A gente tem muitos critérios para fazer a primeira cesariana, né? Mas quando ela tem uma cesariana prévia, né, que a gente estimule, né, o parto vaginal, né? Que ela tenha esse estímulo, que espere, né, mais tempo, né, para ela entrar em trabalho de parto espontâneo, que é o ideal. E é isso que eu queria te perguntar, na verdade, do início do trabalho de parto, né, dessas pacientes. Elas podem ser induzidas? O ideal é que elas... Olha, quando você passa... É uma conversa que eu tenho sempre muito com os pacientes, que é o seguinte: se você tem uma cicatriz uterina prévia, o parto ideal para você é um parto natural. Sem dúvida. É claro que a gente vai ser avaliado ponto a ponto e pode ser que ela necessite uma anestesia mais na frente. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é muito interessante a história dela, que ela chegou com 3 cesarianas prévias, e aí ela veio do interior e falou comigo assim: eu queria um parto normal. Eu falei assim: tudo bem. Você entende que o seu parto é natural? Ela olhou para mim: é natural. Ela: não. Deixa eu te explicar. Eu te dou anestesia. Tem que estar com 9 centímetros, 10 centímetros. Se não for, se você me pedir anestesia com 3 para 4 centímetros, nós vamos fazer cesariana.
Porque aí nós vamos começar a mexer nesse seu trabalho de parto, nós vamos ter que entrar com ocitocina, nós vamos ter que romper bolsa. E dá errado quando a gente começa a mexer no trabalho de parto. O trabalho de parto com cicatrizes uterinas, ele tem que ser mais espontâneo possível. E foi o que aconteceu. Ela chegou, segurou tudo que tinha para segurar, ela chegou, a hora que eu examinei, que estava com 8 para 9 centímetros, ela falou assim, agora você me dá minha anestesia. Aí eu falei assim, perfeitamente. Tomou e pariu lindamente. Então, ter essa estratificação e esse cuidado individualizado, o parto deve ser espontâneo. Mas não é cultural no Brasil os partos vaginais espontâneos, os naturais. Então, o que é cultural no Brasil é o parto vaginal com analgesia. Mas essa paciente tem que ser avisada que a analgesia dela é tardia. E para poder diminuir os riscos da gente ter que ter intercorrências nesse caminho com esse bebê e acabar fazendo uma nova cesariana. Intraparto, porque a cesariana intraparto, geralmente você observa mais roturas e você tem mais taxa de transfusão do que comparado com os outros grupos. Então, ela tem que saber exatamente o risco. E outra, uma cesariana intraparto aumenta o risco dela de infecção, endometrite e de ferida cirúrgica. Então, a gente tem que saber, o paciente tem que ter noção absoluta de todos os riscos que ela está correndo para saber se ela compra aquilo mesmo. Quanto ao risco de rotura, a gente observa sempre que ele é maior com os bebês muito grandes. Então, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, o ultrassom, ele tem muito falso positivo. Então, às vezes, o ultrassom te dá um neném de 4 quilos e o bebê tinha 3.500, 3.600. Então, a gente não pode usar só o ultrassom como parâmetro. A pelvimetria radiológica não é um parâmetro para ser utilizado. Então, você tem que avaliar o paciente como um todo, mas o que a literatura fala é úterofitas iguais ou maiores que 40 semanas. E ultrassons com pesos... 40 centímetros, perdão. A altura uterina maior que 40 centímetros ou mais. E ultrassons com bebês acima de 4 quilos, você tem que conversar com a paciente sobre a possibilidade de uma cesariana ser mais seguro para ela. Tá? E aquela coisa toda de você conversar de riscos e benefícios para aquilo. E lembrar para ela que toda vez que a gente vai induzir, o risco de rotura aumenta. Então, o melhor cenário é um parto espontâneo. Eu lembro da paciente dos 4 cesarianas prévias que chegou para um parto normal, e ela sempre perguntava, porque existe uma coisa que é real, né? Ela foi operada o primeiro com 38, o segundo com 37, o terceiro com 30 e nunca chegou em 39 semanas. Então, quando ela fez 40 semanas, ela estava surtada. Absolutamente surtada. Tipo assim, mas esse bebê... Eu falei assim, esse bebê não tem nada de errado. Os seus bebês foram retirados da barriga. Você não sabe se eles iam ficar até 40 semanas. Às vezes, o seu forninho é bom para ficar até 40 semanas. E está tudo bem. Enquanto o neném estiver bem, nós vamos continuar com ele. Você quer ainda um parto normal? Quero. Aí ela vira sempre perguntar, mas doutor Guilherme, quando é que vai sair? Eu falei assim, com 41 semanas. Quando é que vai sair? Com 41 semanas. Com 41 semanas ela rompeu o bolso. Aí ela me falou, bem que você falou que era 41 semanas. Eu te falei, os meninos são tranquilos, a gente só tem que esperar a hora deles. Sim. Então, essa ideia de que se tem que, mas isso é melhor, a gente tem que lembrar que os antigos chamavam a gravidez de esperar bebê. Você espera o bebê para fazer o bebê e você espera o bebê durante o tempo de gestação. Então, você tem que esperar o bebê. E eu sempre brinco com ela. E isso é só o treinamento inicial para a sua maternidade. Porque você acha que o neném vai mamar a hora que você quer, na sua planilha de Excel, a hora que ele quiser? A hora que ele quiser. Então, você já tem que começar a aprender a esperar o tempo do outro e não o seu tempo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gravidez de forma geral, né, Gui? Assim, eu acho que até para pacientes que não estão tendo o VBAC, né, estão tendo seus partos normais, né, assim, é engraçado que elas chegam no consultório com essa ideia, assim, eu quero o parto mais natural possível, eu quero o parto sem intervenções, eu quero que ele seja espontâneo, eu quero que ele seja fisiológico e etc. Aí chega com 37 semanas e fala assim, chegou em 37, graças a Deus. Já pode nascer. Já pode nascer. Aí, é aquela hora. Aí é óbvio que chega em 40. Está surtando. Que é o mais comum dos bebês nascerem, porque eu não sei quem que colocou na cabeça das mulheres que esses meninos têm que nascer com 37 semanas. Nenhum. E aí é claro que elas já estão surtando. E aí elas começam a querer fazer alguma coisa, né? E aí a gente pensa assim, o que eu posso fazer de indução natural? Gente, indução natural é indução. Você está mexendo num processo. E eu sempre falo para as pacientes assim, se seu bebê não nasceu, tem motivo.
Tem algum motivo. Ou porque o seu corpo não está pronto, ou porque o seu bebê não está pronto. Se tivesse tudo pronto, ele teria nascido. O seu corpo teria entrado em trabalho de parto. Então, a gente tem que entender isso e aprender a esperar. Não adianta a gente querer um parto fisiológico, mas não conseguir entender e esperar a natureza agir, né? É claro que vai ter algum momento que talvez a gente precise fazer alguma coisa. Mas enquanto a gente não chegou nesse combinado com o bebê, a gente não tem que fazer nada. A gente tem simplesmente que esperar com paciência, né? E o sucesso maior de todos esses VBACs que a gente vive hoje é o trabalho de parto espontâneo, né? Então, assim, quando a gente espera, vai entrar. Mesmo as que não querem, às vezes, né? A gente já trabalhou no SUS. As que não querem o VBAC acabam tendo um VBAC porque ela esperou o tempo do bebê e ela chega com uma dilatação que nem ela imaginava, mesmo tendo uma cesariana prévia. Então, às vezes, nem é tão consciente, né, esse VBAC, porque ele vai acontecer. Né? Se aquele bebê está pronto, está numa posição diferente, né, que às vezes indicou a outra cesariana, e é um bebê que estava pronto para nascer, um corpo que se preparou todo, né, com o útero, o colo, a vagina daquela paciente toda se preparou para o parto, ele vai acontecer independente, às vezes, das nossas vontades, né? Eu tive uma paciente uma vez, essa história é boa, assim, ela estava tendo o primeiro filho, e ela já chegou para mim na primeira consulta assim, eu não quero parto normal. Não quero parto normal, eu quero cesariana, eu nunca me vi parindo, nananã. E assim, as minhas pacientes no consultório, ela falou assim, tudo bem, você quer uma cesariana, é o seu direito de escolha, mas você vai estudar. Você vai estudar, você vai ler, você vai entender para você conseguir fazer essa escolha consciente, entendendo o que você está escolhendo. Escolheu a cesariana. Marcamos a cesariana dela. Com 37 e pouco, porque aí, né? Porque ela fica calma, feliz e tranquila, entra em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto. Me ligou. Falei assim, então vamos para a maternidade. Cheguei na maternidade, fiz a internação dela para cesariana e tal. Ela olhou para mim e falou assim, você não vai me examinar? Eu falei assim, você quer que eu saiba como é que está seu colo? Por quê? Vai fazer diferença para você? Ah, eu queria que você me examinasse. Eu falei assim, então vamos lá. Examinei, gente, 6 centímetros. Aí ela falou assim, o que você acha? Eu falei assim, você jura que você vai estar me perguntando? Eu dei milhões de coisas para você ler, eu dei um monte de vídeo para você estudar. É óbvio que eu vou te falar para você ter um parto normal, até porque o seu neném quer isso, e o seu corpo também. Sim. Então, assim, pra mim, você tem que parir. E ela pariu. Ela pariu. Eu falei assim, então eu vou tentar. Eu falei assim, isso mesmo, bora lá. E é isso, gente. É a tranquilidade, é a paz, é você entender que seu corpo pode. Mas pode? Então espera. Espera até o limite combinado com esse bebê. Né? Acho que o segredo dos VBACs é esse, né? Essa espera aí que faz toda a diferença pra gente não ter que intervir no útero que às vezes não começou a contrair. A gente sabe que os riscos maiores são esses, né? E é o que a gente explica de todas essas pacientes que vão chegar no VBAC para poder ter essa paciência, porque quanto mais intervenção a gente tiver que fazer e quanto mais ela pedir, né? Assim, então, falar muito desse parto natural, com muitas analgesias, a gente sabe que vai depender de mais intervenções nossas, né? Para correção, às vezes, do trabalho de parto. Então, eu acho que é um desejo pessoal, né, delas. Sim. E a gente vai oferecer as condições, né, que são seguras para seguras, para que ela viva esse VBAC, né? Isso é muito importante. E quando as pacientes, por exemplo, às vezes elas ficam muito preocupadas com o intervalo interpartal e para quando que eu posso ter um novo parto se eu tive uma cesariana? Os trabalhos são diversos, mas o que você tem de literatura basicamente você deveria esperar de 15 a 18 meses para um novo parto depois de uma cesariana. E que quando você tem esse parto, com uma gravidez com menos de 6 meses, você engravida de novo, o que vai dar mais ou menos 15 meses, a sua chance de ruptura é um pouquinho maior do que quando você faz isso com extensão. Ou seja, quanto maior o intervalo interpartal entre uma cesariana e a outra, mais seguro é o VBAC. Então, as pacientes têm que entender que se elas tiveram uma cesariana por qualquer motivo, e que se elas querem, já pensam assim, no próximo parto eu vou ter um parto normal, elas têm que se manter sem uma nova gestação pelos próximos, pelo menos 15 a 18 meses, para que aumente a taxa de sucesso do que elas desejam. Entendi. E eu falo que eu tive 4 cesarianas, né? A primeira foi intraparto. E aí, assim, de uma época há 24 anos, né? Eu lembro de não ter tido intervenções, né? Assim, nem uma ruptura da bolsa, nem ocitocina, nem nada, um trabalho de parto espontâneo. E que foi indicada uma cesariana por um DCP, aparentemente.
E o Lucas nasceu com 4,50 kg, né? Então, acredito que ele falou, se essa menina parir esse bebezão, né? Tá escorregado, eu não vou fazer. Né? Assim, acredito que foi assim, não foi, né? Foi uma evolução lenta e foi operado. E depois disso, 10 anos depois, quando eu fui, que eu engravidei da Manuela, eu não entrei em trabalho de parto, que com 40 semanas foi oferecido. Assim, a cesariana foi muito tranquilo, porque não se falava muito disso. Né? A gente tem cada vez tendo mais segurança, e eu acho que a medicina é isso. Né? Os trabalhos são experimentais, né? Assim, quase a gente vai experimentando e vai estudando e vai mostrando as evidências de que a gente vai tendo mais segurança, né? Então, depois disso, eu tive cesarianas consecutivas e eu sempre perguntava para minha obstetra se estava tudo bem com o meu útero para eu poder engravidar de novo. Essa pergunta eu já ouvi muito. E ela falou que estava. Então, assim, eu falei assim, não tive riscos, né? Assim, não tive problemas nas minhas cesarianas, mas eu tive muito medo na minha última cesariana. E eu tinha muito medo da esterectomia, tinha muito medo da hemorragia, porque daí já era obstetra, né? Então, eu quase fui para cesariana com um testamento, assim, quase. De verdade. Eu deixei, assim, com o meu marido, as minhas senhas de banco, do meu seguro. Eu faço isso sempre que eu viajo, sabe? Eu tinha muito medo, assim, de uma quarta cesariana. A gente não fazia quartas cesarianas, né? Assim, o Eduardo já está com 10 anos, mas assim, todo mundo me achava louca de estar indo para uma quarta cesariana. Então, a gente tem que, acho que, avaliar muito o risco cirúrgico na cesariana anterior, né? Eu acho de ver como é que está aquele útero, né? E uma pergunta que, na época, a gente começou a avaliar parto normal pós-cesariana, mas da espessura do útero ao ultrassom. Existe isso, Gui? Essa pergunta é interessante, que existia um ponto em que as pessoas discutiam o estudo da espessura da parede uterina com ultrassom. Mas quando se levantou a literatura não há utilidade clínica entre essa medida da espessura da parede uterina e conseguir ou não um VBAC. Então, isso deve ser retirado, isso não vai te dar nenhuma informação. Teve uma época que teve em alta teve né? Alta de isso. Começar vamos fazer isso, vamos avaliar para poder se dá para ou não, para poder ter. Se tiver menos do que tantos milímetros, não vai conseguir. Não, e o que se mostrou foi que não tinha nada a ver a presença da rotura uterina, não. O que se mostrou é que quanto mais espontâneo, maior a taxa de sucesso. Eu acredito na natureza. Eu falo assim, Também. Se o seu útero está preparado para contrair, é porque ele está íntegro, né? Exato. Não tem nenhuma rotura ali. Sim. E às vezes a gente vê aquelas que não entram em trabalho de parto, que tinha mesmo, né? Uma deiscência, uma rotura. Deiscência, assim, por isso que não entrou. Exato. Vamos escutar a natureza, né? Que ela vai mostrando o caminho pra gente. Exato. Né? É que nem quando você está conduzindo o trabalho de parto do VBAC. Se o menino não desce, se o menino não progride, apesar de contrações efetivas, e você esperar, o colo dilata e ele não vem, você está esperando o quê? Ele está te falando que, olha, não vou descer. Não adianta, você pode esperar os 10 centímetros. E o que eu já vi várias vezes, chegou a paciente, não, mas eu quero tentar. Eu falei assim, quando estiver seguro, tudo bem. A gente chegou em 10 centímetros, esperamos 6 horas e eu falei, olha, fulana, tem 6 horas. Com dilatação completa, e seu bebê continua no mesmo estádio. Então, assim, ele já falou para mim que ele não desce. Você está afim de continuar esperando? Ela, não, então vamos para cesariana. E realmente era um bebê imenso e que realmente ele não entrou na pelve. Uma real desproporção. Uma real desproporção. Então, assim, não adianta as pessoas brigarem. É que nem as pessoas sempre falam assim, não existe desproporção. Eu aprendi uma coisa no 3º período da faculdade que foi muito interessante. Em medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Então, nunca vou ter um DCP. DCP não existe. Sim. Se você observar adequadamente, e se você estiver preocupado com um bebê também, porque é aquela coisa, nascer, nasce. A questão é como nasce. A natureza, que custo, né? Exato, que custo. Porque eu sempre brinco com as minhas pacientes, ninguém engravida para ter parto. A gente engravida para levar neném para casa. Então, o parto é uma coisa importante, mas levar um bebê bem é muito importante também. E um pouco mais importante do que a via de parto. Não que você não deva pensar em ter um parto vaginal, mas se o parto vaginal não for seguro para o seu bebê ou para você, sim, você tem que pensar em mudar a via. Afinal de contas, nem todo mundo vai conseguir um parto. E às vezes você não vai conseguir num desse.
e vai conseguir no próximo. Já tive N pacientes que o neném entrou errado na primeira gravidez, não tiveram partos normais, na primeira foram uma cesariana. Que nós mesmos operamos. Exatamente, já, né? que nós mesmos operamos. E aí eu ainda virei para ela e falei assim, relaxa, isso não quer dizer nada, sua próxima gestação pode ser um parto normal. E foi o que aconteceu, ela teve um parto normal posterior. Então, assim, não é o fato da cesariana em si, naquele bebê existia uma indicação, então a gente tem que respeitar isso. Mas a gente tem que lembrar sempre que tem que validar e tem que empoderar essas mulheres para que elas consigam seus partos vaginais pós-cesarianas de maneira segura, em ambientes seguros, com profissionais treinados para isso. E existe alguma novidade na literatura que fale sobre a presença das estimoceles e também das cesarianas corporais, né, que normalmente são feitas em bebês que são prematuros extremos, né? Hoje na literatura ainda é consenso. Uma cicatriz longitudinal é uma contraindicação a um parto vaginal. Assim, você pode até entrar em trabalho de parto, mas você não deve progredir. Então, assim, eu acredito que isso poderia até ser questionado por exemplo, quando você começa a ter um VBAC 2, 3 e 4, você poderia questionar isso. Só que entrou num ponto em que ninguém conduz um parto vaginal com uma cicatriz longitudinal. Então, para esses bebês nascerem, vai ser aqueles que o paciente ficou em casa e chegou nascendo. Então, você não tem um estudo, ninguém do ponto de vista ético, quando você tem essa informação, vai conduzir um estudo de pegar pacientes com cicatrizes longitudinais e tentarem partos vaginais. Quanto à estimocele, já começa a se falar que se você vê uma estimocele anterior algumas medidas específicas, você tem tabelas diferentes dependendo da sociedade que você usa, que você deveria primeiro operar a estimocele para depois tentar um parto vaginal, porque a presença da estimocele em determinados tamanhos aumentaria o seu risco de rotura. Mas ainda não existe uma literatura robusta que corrobore com isso. Entendi. Então, a gente ainda está caminhando nisso. Mas tem poucos estudos. Talvez eles vão, né, como diz, restam estudos, né? A gente vai precisar estudar, e eu acho que a medicina é isso. Ainda bem que a gente evolui. A gente a formação foi muito diferente. Sim. Quem éramos nós, né? De pensar do que faria hoje o que faz. Um VBAC 4, né? Assim, 4 cesarianas prévias, a paciente ter essa possibilidade, ter esse direito de escolha, né? Eu acho que isso vai se fortalecendo pela informação das pacientes, sim, né? Porque não foi desejo dos médicos, com certeza. Né? Acho que a força vem mesmo das mulheres, né? Sim. Das famílias que querem, principalmente algumas que não querem definir prole, né? Assim, a gente vê isso, e múltiplas gestações aí vão ser mais seguras se elas forem por partos vaginais. Exato. Então, eu acho que nós vamos crescendo nas evidências científicas, aí, nas amostragens, né? E é muito importante as pacientes entenderem o seguinte, na verdade, o que eu sempre converso muito a mulher tem que entender que ela tem que resgatar. É como eu brinco, a gente está numa sociedade machista, no patriarcal, e os homens tomaram conta da obstetrícia. Então, eles deram as medidas, do tipo, é assim, melhor assim. Ou seja, eu sempre coloco assim, uma mulher não pode decidir sobre o próprio corpo. O corpo é dela, né? Então, quando elas recuperarem essa confiança no próprio corpo e entenderem que o corpo foi desenhado para parir, tá? E que ela vai parir se ela quiser, quando elas entenderem isso de verdade, não vai ter nenhuma outra informação truncada que vai impedi-las de parir. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre discuto se a gente pode recusar um tratamento oncológico, por exemplo, eu tenho um câncer e viro para o oncologista e falo assim, não quero quimioterapia, não quero radioterapia, eu vou fazer nada, e as pessoas têm que respeitar. Por que as mulheres têm que ser submetidas a cesarianas de repetição quando elas querem ter parto normal? Porque alguém decidiu por ela. Ela é incapaz de decidir isso. Então, quando elas entenderem que se ela preencher determinados critérios, e ela também deve buscar informação e locais aptos para poder conseguir ajudá-la a ter conseguir esse objetivo. Porque é o que eu sempre brinco. Não adianta você ir para poder, com 2 cesáreas prévias, para um hospital que faz cesarianas em pacientes primigestas. Eu falo assim, só chance nenhuma de conseguir. Vá para um hospital que você vai conseguir, onde eles têm hábito de fazer isso, ou contrate um profissional que tenha a experiência com isso.
Então as pessoas têm que aprender a surfar na realidade. Eu brinco com os pacientes, é o seguinte, o sistema está aí, a gente nasceu no sistema, a gente vai morrer e o sistema vai continuar aí. Sim. Então a gente tem que aprender a navegar no sistema. Então, falar que eu vou, não vai. Porque se você chegar no hospital com 2 cesarianas prévias, eles vão empurrar o seu bebê e vão fazer uma cesariana. E você não tem como brigar contra isso. Então, e ter 2, 3 ou 4 cesarianas prévias em casa, eu não recomendo do ponto de vista de segurança. Então, você precisa realmente estar num ambiente onde você tem o maior controle sobre, uma vez que o seu risco de rotura e de hemorragia são reais, então você tem que ter um lugar para poder resolver os seus riscos. E a sua segurança é a segurança do seu bebê. Então, mas eu acho que a informação que elas vão buscando, e a mulher tem que ter cada vez mais informação sobre o seu corpo, sobre como funciona. Eu sempre brinco que esse estudo do corpo, o parto, isso deveria ser assunto de segundo grau. Para elas entenderem, porque é exatamente a hora que eles estão começando a ter relações sexuais, e entender que existe uma possibilidade de uma gestação, e então entender como é que você vai parir de maneira melhor para você e para o seu bebê. Isso é importante mesmo, né? As mulheres, elas têm que ter informação para elas conseguirem se empoderar, né? Assim, buscar os locais e as equipes que as ajudem, Sim. Mas entender também da responsabilidade delas, Exato. né, Gui? A mulher, ela precisa querer parir. Exato. Ela precisa lutar pelo parto dela, né? O parto normal não é o parto mais fácil. Exato. Não é o parto mais simples, né? Não é. Eu sempre brinco com as pacientes o seguinte, todo mundo quer um abdômen six-pack. Ninguém quer pagar o preço do abdômen six-pack. Mas é exatamente isso. Tudo na vida vai te cobrar um preço. Sim. Se você quer um parto vaginal, para cesariana, informe-se, leia a respeito em literatura de qualidade. E a gente tem literatura gratuita do governo, do Conitec, te mostrando as possibilidades. Você tem acesso a essa informação e você consegue procurar lugares onde o seu desejo vai ser um objetivo da equipe. Então, é isso. É informação e local adequado. Sim, isso. Com certeza. Mesmo com todas essas informações, dessa minha barriga não sai nem com um VBAC 4. Né? Porque eu já encerrei minha fábrica. Esses dias meus filhos, esse bebezinho é tão bonitinho. Eu falei assim, o próximo bebê que vai entrar na minha casa vai ser um NEM. Na minha casa também. Talvez um cachorrinho, mas um bebezinho humano, só se for um neto. Mas eu acho que é isso. Ainda bem que a gente tem opção para todo mundo. Exatamente. Né? A Nívia fica brincando com a gente, às vezes, assim, se você engravidasse, eu ia te colocar para parir. Eu falei assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu ia lutar isso, por isso com unhas e dentes, mas eu não sou boa para engravidar. O meu problema não é o parto. Exato. Assim, a gente a gente lembra as nossas gravidezes, né? Assim, toda vez que a gente atende as pacientes, a gente se coloca no lugar delas, né? Assim, é muito interessante. E entende que como que a gente se sentia nas nossas gravidezes, eu acho, e como que é hoje. Assim, eu acho que mudou tanto, né? Assim, graças a Deus, com as informações e as mudanças, né, dos protocolos aí na medicina. E então elas têm muito mais chance de coisas que pareciam impossíveis pra gente, tanto nas nossas gravidezes quanto na nossa formação mesmo, né? Assim, de achava que não poderia ligar ocitocina, fazer uma analgesia em quem tinha uma cesariana prévia. E hoje o VBAC 1 tá virando parto normal mesmo. Parto normal. Primigesta. A gente tem tido muito mais segurança porque a gente vê que realmente, né, o útero é capaz de contrair mesmo com uma cicatriz ali. E a gente fica de olho. Né? A gente oferece segurança, a gente oferece acolhimento para esses desejos e que a paciente foque no bebê, né? Assim, que o objetivo é levar o bebê para casa, eu falo assim, meu objetivo é que você vá andando como seu bebê no colo para casa, né? Assim, com isso tudo mesmo. Bem e que ela tenha só que se sinta acolhida, que se sinta respeitada. Boas recordações, né? Exato, boas recordações. Eu sempre brinco com as pacientes. Quando elas têm um parto, por mais difícil que eu seja, e durante o pré-natal eu sempre falo assim, olha, eu quero que você tenha muito um parto normal, meu desejo, tá bom? Se a gente vai conseguir ou não, a gente vai descobrir só lá na frente. Mas o principal, eu quero que você saia daqui com uma experiência do tipo, eu não vou ter outro filho, mas se eu tivesse, eu faria tudo de novo. Isso faz toda a diferença. Você não sair traumatizado de um parto, é muito importante. Mas é para isso que as pacientes também têm que se informar a respeito de
quais são as possibilidades no parto, o que vai acontecer, porque a gente tem que lembrar que, às vezes você tem um sonho de ter um parto vaginal espontâneo e determinadas coisas acontecem, como uma cesariana é necessária, um parto vaginal assistido, seja vácuo extrator ou fórceps. Então, eu sempre brinco com o paciente, assim, deixa eu te contar uma coisa, eu adoro passar um fórceps, mas eu nunca levantei de casa assim, nossa, eu estou com vontade de passar um fórceps hoje. Isso nunca aconteceu. Quando eu chego a passar um fórceps é porque eu não tenho mais opção para garantir um encéfalo viável, ou seja, um neném que possa ser o que ele quiser na vida, do que o fórceps. E, inclusive, se eu puder escolher, se eu tiver tempo hábil para escolher entre um parto normal, a fórceps e uma cesariana, eu vou conversar com ela. Olha, neste ponto aqui, ou nós vamos tirar com fórceps ou nós vamos fazer a cesariana. E nós temos tempo para fazer a cesariana. O que você quer fazer? Então, eu sempre brinco com ela assim, eu não vou decidir nada para você enquanto eu não tiver que decidir. Agora, quando eu decidir, eu não discuto. Eu executo e te explico enquanto eu te opero. Bom? Então, porque a pessoa tem que entender que eu sempre brinco com os pacientes, eu sempre brinco com elas assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Se você quiser descer no inferno e abraçar o capeta, eu abraço junto. Mas a hora que você desistir, eu desisto juntinho também. Então, a gente vai de acordo com a paciente e vai de acordo com o que você preparou para essa paciente, o que ela se preparou. Por isso que eu dou tanta informação para as pacientes, vídeos, literatura, acompanhar, ter um enfermeiro obstetra, ter equipe de apoio para ter informação e cuidado de, como é que se diz, educação perinatal, para você entender o que pode acontecer. E eu sempre lembro que você olha para uma pintura, ela é linda, tá? E você vai observar que existem alguns detalhes nessa pintura que você não tinha percebido no quadro geral. Então, na grande maioria das vezes, você vai ter um parto espontâneo e nada vai ter que acontecer, não. Mas algumas vezes, alguns detalhes vão acontecer. E está tudo bem, desde que você e seu neném saibam bem e que seja justificado aquilo que está sendo feito. Eu acho que a gente vai dar muita opção para o paciente enquanto a gente tem condição de dar. Exato. Né? Eu falo que pode ser um momento que ela não tem escolha nenhuma. Exatamente. E para isso ela vai confiar em quem está cuidando dela. Né? Então o preparo para o parto não é na hora, né? Assim, ela tem que se preparar antes. Exato. Escolher as pessoas que vão estar ali do lado dela, né? Não só o médico, mas os acompanhantes que estão ali do lado, que estão acompanhando, que vão, né, saber quais são as intenções dela e entender os processos para depois, às vezes, explicar para elas. Então acho que a presença de um acompanhante consciente é importante, né? Porque pode ser que tenha um momento que ela não tem escolha. Sim. E esse é o nosso papel, né? Exato. E aí a gente vai chegar e falar assim, olha, você não tem mais escolha, a segurança é essa. E a gente vai fazer, que seja uma cesariana, seja um fórceps, né? E essas intervenções necessárias são ótimas quando necessárias. Exatamente. Né? Ô, Gui, foi bom demais receber você obrigado. aqui. Muito obrigada. É sempre bom conversar com você, né? Espero que todo mundo tenha se informado bastante e se conscientizado, né, do VBAC. Né? Que ele não é um bicho de sete cabeças. É um bicho de 7 cabeças, mas precisa de informação, né? Para que seja se sentindo cuidada, respeitada, né? O mais seguro possível. Com certeza, isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio com o Dr. Guilhermino. Dr. Gui, né, nosso amigo. Viu? Olha, não se esqueçam, de vez em quando vai passar um QR Code aí no episódio. Se vocês quiserem acessar, vocês vão ter acesso aí às nossas redes, né, ao nosso canal no YouTube. Não esqueçam de nos seguir. Nós estamos também no Spotify, então, para quem for mais fácil nos escutar, né, em algumas situações, no carro, academia, etc., estamos também lá, tá bom? As nossas redes sociais também estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem. Lembrem das nossas notificações, então podem apertar aí o sininho para vocês receberem muitas informações aqui do Sem Neura, tá bom? E mandem pra gente também perguntas, sugestões, né? A gente vai sempre tentar aí acolher aí essas sugestões para a gente poder fazer o podcast de acordo com os desejos de vocês, né? Vamos deixar aí o contato também, né, doutor Guilhermino, para quem quiser aí, ter mais informações, né, Gui, fazer mais escolhas. Isso aí. E foi um prazer novamente estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Viu? Muito obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau.